Boa tarde, internautas! Começa agora mais um videochat ao vivo aqui pelo portal da Rede TV. Hoje o tema é educação. Vamos falar aqui sobre a escolha certa na profissão, né? Como ajudar os jovens a escolherem a profissão correta. Para isso está aqui ao meu lado o Maurício Sampaio, que é educador, e ele está lançando um livro justamente para isso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse livro. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O livro realmente é isso, é para esses jovens que estão nessa fase, né, saindo do ensino médio, entrando para a universidade, sejam jovens que estão no ensino médio regular ou no ensino técnico, e para os jovens que já entraram no mercado de trabalho e de repente viram que não é esse o caminho, querem voltar atrás, querem voltar a estudar, querem fazer um novo curso, entrar no mercado de uma outra forma. Então o livro traz técnicas, conceitos e um pouquinho da experiência que eu tive de ter sofrido bastante na época, né, quando eu saí da universidade, quando eu saí do colégio, eu fiz uma faculdade, acabei desistindo dessa faculdade no meio do caminho, depois fui fazer outra, foi ali que eu encontrei meu grande propósito. E dali para frente eu fui pesquisar muito sobre essa questão de orientação vocacional, porque eu tinha sofrido muito e eu não tive nenhuma orientação vocacional no ensino médio, isso me fez falta e eu sei que faz falta para muita gente. Então o livro é um pouco dessa minha trajetória dentro Posso desses mostrar problemas. o livro? Pode sim. O livro se chama Escolha Certa, como tomar a melhor decisão hoje para conquistar uma carreira de sucesso amanhã. Este é o livro. Maurício, seja bem-vindo ao nosso videochat. E eu conto com a participação de vocês. Então você que tem a sua dúvida aí sobre como escolher a melhor profissão para você, né, que tenha a ver com a pessoa, Isso, tem que ter essa compatibilidade. Sim, tem que ter um interesse pessoal, tem que ter um desejo, uma motivação. Ela tem que saber qual caminho percorrer, não é só a questão de escolher a profissão, porque hoje a gente tem aí guias e mais guias na banca, você tem o acesso na internet muito fácil para poder buscar informações sobre as profissões, mas como é que eu traço esse caminho para ter um sucesso dentro dessa profissão? Por onde eu começo, qual universidade que eu escolho, qual curso que eu escolho, que modalidade de curso que eu escolho. Então hoje está mais difícil do que nunca escolher um curso, uma profissão, né? São várias profissões, são vários os cursos universitários, são vários os modelos de ensino que a gente tem hoje, né? Então, o especialista está aqui para conversar com vocês, tirem as suas dúvidas. Você se especializou na orientação vocacional também? Isso, orientação vocacional também. Até porque a orientação vocacional faz parte do currículo de pedagogia do qual eu sou formado. E eu busquei outros cursos de especialização nessa área e fui pesquisar muito, trabalhar muito. E o grande aprendizado talvez tenha sido quando eu fui coordenador de programas para a juventude do governo do estado de São Paulo. Isso foi em meados de 2005. E ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a expectativa, através de pesquisas, dos jovens do estado de São Paulo. E a terceira maior preocupação, Estela, era a questão da vida profissional. Então foi ali que eu fui buscar mais informações de como atender através desse instrumento público, como é que atender esses jovens. E aí acabei criando, inclusive, um projeto social chamado Rumo Profissional, que hoje eu atendo a entidade chamada Promove, uma entidade aqui de São Paulo, que atende a quase 2.000 pessoas por mês. Então o meu projeto, uma vez por ano eu levo para lá, dou algumas palestras, algumas orientações. Então eu fui entrando dentro desse mar e é uma coisa muito gostosa, é muito legal, os retornos, né, você poder ajudar alguém. Então acho que eu praticamente, por ter tido esse trabalho, depois de ter me especializado, eu encontrei o grande propósito que era falar sobre isso, né, juntei a minha experiência, né, dentro da área de educação, juntei a minha experiência, então está sendo bacana. Que bom. Maurício, você falou da sua experiência também, que você teve uma certa dificuldade para escolher a área que você pretendia seguir. Hoje em dia, ainda faltam nas escolas orientações vocacionais, uma ajuda por parte do professor, de algum especialista? Você tocou num ponto certo, a questão da ajuda dos professores, né? O professor, quando a escola não tem um programa de orientação vocacional e profissional, que deveria já ser uma praxe da escola, já deveria estar embutido dentro do pacote educacional, essa questão, que é muito delicada, né? Isso é uma questão que mexe com a qualidade de vida familiar, porque cria um estresse dentro da família nesse período de vestibular e tudo mais. Quando a escola não tem esse processo, os alunos apelam para o professor, e aí o professor fica com uma grande responsabilidade de ter que orientar os alunos, até porque ele é um modelo. Eu canso de escutar alunos que eu atendo em palestras que eu ministro,
o aluno falando assim, eu vou fazer matemática porque o meu professor de matemática é muito legal, então eu vou fazer educação física porque o professor de educação física é muito legal. Né? Aliás, o professor de educação física é o primeiro do ranking, né? Sempre. O de informática agora chegou para competir com ele, né? Mas antigamente era só o professor de educação física, então muitas pessoas se espelham. E isso acaba não sendo uma verdade dentro de um processo de orientação, dentro de um processo de decisão e de escolha, né? Mas as escolas deveriam sim, acho que isso é um pacote obrigatório. O problema é ter tantos orientadores para atender a demanda tão grande de escolas e de alunos de ensino médio hoje no Brasil. E qual que é a idade que os jovens costumam pensar nessa decisão? Olha, infelizmente a maioria dos jovens pensa no último bimestre do último ano do ensino médio, quando ele está ali na boca do gol para chutar a bola no gol. Sim. E aí talvez é uma situação muito complicada, uma decisão na maioria das vezes precipitada, por não ter tido esse trabalho anterior. O certo mesmo seria, a partir do primeiro ano de ensino médio, o jovem já começar a ter contato, já começar a explorar alguns conceitos sobre o que é profissão, por exemplo, o que é empreender. Empreender é uma profissão? É uma profissão. Né? Você ter seu próprio negócio é uma profissão. O que é empreender? O que é gerar receita? Saindo desse ponto mais macro, dessa exploração, a gente cristalizar a informação no terceiro ano do ensino médio, aí sim para uma decisão propriamente dita. Esse seria o ideal, esse seria o modelo que as escolas deveriam estar adotando e implementando num projeto. Tem que ser uma preocupação da escola. Tem que ser uma preocupação da escola. Existe sim escolas já fazendo bons trabalhos, existem bons profissionais, mas é ainda incipiente pelo número de alunos, pelo número de escolas, essa questão. E existem métodos também pela internet de orientação vocacional. Existe, são os testes, né? Os testes, as pessoas perguntam para mim, Maurício, teste vocacional funciona ou não funciona? Eu costumo dizer o seguinte, se o teste tiver fim em si próprio, ele não funciona, ou seja, só fizer o teste, achar que aquilo é a minha vida, que aquela é a minha decisão, é um problema muito sério. O teste ele tem que ser acompanhado de um processo maior. Quando eu digo de processo, de mais encontros com o orientador, ou de mais trabalho de pesquisa de campo, com profissionais que já estão no ramo de atividade. Então, por exemplo, tem algumas escolas que levam profissionais para conversar com seus alunos, isso é ótimo, mas é importante que o aluno, fora essa situação, ele também busque alguns profissionais, amigo de parentes, amigos de pais, ou parentes, ou primos, que já estejam, pessoas próximas, que abram as portas para mostrar, olha, aqui funciona assim, o que você está escolhendo funciona assim, né? É lógico que você tem que também ter um roteirinho de perguntas bem estruturado, porque senão você não vai ter, não vai pegar os detalhes daquela rotina, daquela ocupação, né? Que é justamente quando a gente fala da diferença entre ocupação e profissão, né? A ocupação é aquilo que acontece ali no dia a dia, de fato é o que você vai se ocupar. Então é importante ter essa noção da ocupação, porque às vezes você tem uma ideia sobre uma profissão, né? Geralmente a ideia é uma ideia de status e sucesso, e não necessariamente é o que acontece naquela ocupação, né? Ninguém vê as dores que existem para você. Todas as áreas têm suas dificuldades. Todas as áreas têm suas dificuldades, todas as suas áreas. Bom, aí existem casos e casos, né? Desde da criança que pensa desde cedo, eu quero ser, um rapazinho quer ser bombeiro, cresce e se torna um bombeiro. Isso. Por outro lado, também tem gente que acaba decidindo lá na reta final, no ensino médio, escolhe a profissão, muitas vezes precipitado. Com certeza. E depois acaba desistindo da área e quer mudar de... Você sabe que tem incorrência que falam sobre a questão do desenvolvimento da identidade vocacional e que justamente começa lá na infância. Não necessariamente se limita somente ao ensino médio, principalmente no último semestre. Fala desde a infância. Desde a infância é possível você ir trabalhando dentro da escola, ou os pais, de certa forma, incentivando e prestando atenção em alguns detalhes de atitudes, né, de comportamento, que possam, de fato, estar orientando dentro de um ponto, de um nível de maturidade, aquele indivíduo, para que ele tenha mais claramente a decisão dele no final. É uma linha moderna de trabalho, de se pensar em carreira, e que basicamente eu acredito, sou bem fã dessa linha, eu acredito sim, eu vejo pelo meu filho, né, as aptidões, eu costumo observar bastante, costumo incentivar, costumo falar sobre a realidade daquela profissão, por mais que ele tenha 8 anos, hoje ele tem 8 anos e meio, 9 anos, mas é importante ele começar
ter alguns conceitos, né? Eu acho que é importante. Claro. Até porque quando a gente sai hoje do ensino médio, praticamente a sociedade corporativa nos emancipou, né? Hoje você tem a média de diretores e presidentes com 35 anos de idade, 40 anos de idade. A gente tinha uma média de 50, 60, quer dizer, não tem mais aquele tempo de carência, né, de esperar é tarde, né? Tem que, infelizmente, já pensar com uma certa antecedência. Tem muitos pais que pressionam também, né? Sim, lógico. O pai faz um investimento muito grande no filho, né? Ele faz um investimento na educação infantil, ele faz um investimento no ensino fundamental, depois no ensino médio, quando não um cursinho, e depois ele cria uma angústia não do retorno da questão financeira, mas do retorno de todo esse investimento, de expectativas e tudo mais. Então tem muitos pais que acabam pressionando, e tem os pais que pressionam porque realmente precisa do retorno. O filho precisa ajudar em casa de certa forma, né? A gente está falando de dois polos, né? Daquelas pessoas que têm condições de pagar um curso e ficar em casa esperando amadurecer a ideia, e tem aqueles que não tem como, tem que começar. Né? Para isso eu até indico fazer plano A e plano B. Tá certo. Bom, vou abrir para as perguntas dos internautas agora. Marcela Soares diz: olá, tenho 17 anos e quero fazer faculdade de engenharia civil. Sempre gostei disso, porém meus pais não me apoiam porque acham que a profissão é muito masculina. Como faço para convencê-los? Aí são duas coisas importantes. Primeiro eu vou dar um dado para ela. Oi Marcela, eu vou te dar um dado fresquinho sobre engenharia. Saiu recentemente uma pesquisa dizendo que 36% dos CEOs e presidentes das empresas são formados em engenharia. Não importa qual engenharia, mas são formados em engenharia. Então, mostra o poder que tem uma faculdade de engenharia. A questão da masculinidade dentro da questão corporativa é um tabu que vem sendo quebrado. A gente está vendo aí dia a dia a mulher aqui, você vê, olha, você está aqui me entrevistando, por que não poderia ser um homem? Eu, passando aqui pela RCV, eu vi muitas mulheres trabalhando, quer dizer, é um tabu que está sendo quebrado, né? É um tabu que está aí. Eu vejo os pais, né, na escola, nos atendimentos que eu faço, os pais preocupados com os filhos, porque pai e mãe trabalham, então vale muito a pena, como o nome da Marcela, né? Marcela, vale muito a pena você ter uma conversa franca com seus pais, colocar a sua real intenção. A sua área é uma área promissora por muito tempo, e eu acho assim, independente de ser mulher ou homem, os dois têm que conquistar um lugar, um espaço, tem que batalhar pelo seu espaço e provar que realmente merece estar ali no topo. Sim, existe espaço para todo mundo. Sem dúvida.